Vamos lá, quem é que começa a falar aí? Reinaldo, o presidente eleito Jair Bolsonaro Fala, Mayara. concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre o destino da FUNAI. Indagado se a Fundação Nacional do Índio ficará no Ministério da Justiça, ele disse o seguinte: o índio quer energia elétrica, quer médico, quer dentista, quer internet, quer jogar um futebol. Ele quer aquilo que nós queremos. Agora, fiz uma comparação com a Bolívia. Lá o índio é presidente. Aqui no Brasil, alguns querem que o índio continue dentro de uma reserva como se fosse um animal em zoológico. E eu não quero isso. Eu quero tratar o índio como um ser humano. Para tudo. Vamos fazer... O negócio é o seguinte, está tudo errado, não foi isso que eu pedi, a sequência não é essa, então nós vamos fazer na sequência certa. Isso daí é o Bolsonaro falando que a sequência não era essa. Aí fica ruim, porque... Essa daqui. O Moro está sobrecarregado lá. Então seguramente sai da justiça. Eu não posso afirmar, se eu afirmo, ele fica. Foi falar que eu voltei atrás. Daí tem um jornalista aí, um grande jornal do Rio de Janeiro, que diz o tempo todo que eu acerto quando recuo. Então não quero dar essa oportunidade de pessoas mais intencionadas que não engoliram ainda a vitória minha, tá certo? Ficar me criticando. Só para lembrar, Reinaldo, que aqui não é da coisa, você já falou mais de uma vez que o Moro não quer a fundação sob a responsabilidade dele. Na coletiva de hoje, ele indicou que vai anunciar amanhã os últimos nomes da equipe dele na pasta. Só uma coisinha aí, deixa... Gente, ficou tudo atrapalhado, tá? Não saiu conforme combinado. Vamos... Essas coisas me deixam fora do eixo. O Moro, numa coletiva, foi indagado para onde iria a FUNAI. Indagado para onde iria a FUNAI, ele deu essa resposta sobre um jornalista de um jornal do Rio de Janeiro que disse que ele só acerta quando recua. Não foi um jornalista de um jornal do Rio de Janeiro, fui eu que disse isso. Se você entrar lá no meu blog agora, tem lá o link para a coluna da Folha, em que eu escrevo rigorosamente o seguinte: sou fã dos recuos de Jair Bolsonaro. Até agora eu os defendi a todos sem exceção, antes mesmo que o presidente eleito voltasse atrás. Fusão da agricultura com o meio ambiente? Bobagem. Insistir numa reforma da Previdência ainda neste ano? Bobagem. Extinguir o Ministério do Trabalho agora? Bobagem. Ele acabou extinguindo. Aquela altura ele tinha recuado. Transferir as universidades para o Ministério da Ciência e Tecnologia? Bobagem. O problema não está em mudar de ideia. Preocupante é não ter ideia do que fazer. Ele acerta quando recua e erra quando avança. Portanto, quem escreveu isso fui eu e a referência que ele está fazendo é a mim. Eu folgo que Bolsonaro seja um leitor da minha coluna ou que eventualmente alguém leia para ele. A Folha circula no Rio de Janeiro também, mas não foi no Jornal do Rio de Janeiro. Todos esses recuos aqui do Bolsonaro, e o Ministério do Trabalho foi um recuo do recuo, estavam certos. Só que aí ele diz que, indagado, mas a FUNAI vai ficar, afinal de contas, com o Ministério da Justiça? Ele diz, eu não vou falar se vai ou não vai, porque depois... aí dizem que eu mudei de ideia, tal, porque que eu recuei, porque existem as pessoas más intencionadas. Em primeiro lugar, mal intencionadas. Não há mal nenhum em que o Bolsonaro aprenda um mais de ninguém. Um conselho ao Lula. Se eu dava esse conselho ao Lula, que tinha uma formação escolar inferior à do Bolsonaro, posso dar esse conselho ao Bolsonaro também. Tem a gramática, ele acredita, é mais fácil entender o governo. Se consegue entender a gramática, vai ter idade maior ainda. Não há má intenção nenhuma. Ao contrário, o problema Bolsonaro é que existem duas filas de pessoas. Aquelas que o aplaudem quando você toma a decisão A e que o aplaudem quando você toma a decisão contrária. Se o cara aplaude nas duas circunstâncias, é sinal de que nem você nem ele sabem o que fazer. E o que é certo e o que é errado. E há aqueles que quando você acerta aplaudem e quando você erra fazem a crítica. Sou eu. Não sou o único, mas essa filha é bem pequena. O que eu fizesse, fez. E estou sugerindo também o recuo na FUNAI. Estou sugerindo também o recuo na FUNAI. Porque, evidentemente, vai dar problema.
E quando eu sugiro o recuo, e quando eu digo que tem de recuar para acertar, eu faço pensando no que é mais eficiente. Jornalismo não tem de ser nem mal intencionado, no sentido de ter uma agenda secreta, nem bem intencionado, no sentido de querer ajudar. Sabe coroinha bem intencionado? Derruba o turíbulo, como eu escrevo no blog. O turíbulo é um incensário. Vai lá, bate a mão no incensário, derruba o vinho, dá sumiço na hóstia, guarda tanto que não sabe onde coloca. Coitado do pai, não consegue nem fazer a Eucaristia. Esse é o bem intencionado. Nem sou adepto de que o inferno está cheio de gente bem intencionada. Não. Até porque na religião, o cara quando peca por ignorância merece perdão. Na lei é que não se pode fazer besteira alegando ignorância da lei. Que tem de responder mesmo assim. O jornalista tem de ser preciso. Inclusive quando opina. Quando organiza as coisas, quando separa as coisas segundo a sua natureza. É isso que tem que ser. Não tem que ser bem intencionado nem mal intencionado. Folgo que esteja lendo a coluna, agora leia a coluna como quem quer aprender. Ou, já sabendo, como quem quer discordar, mas que o faça com objetividade. Sim, Vossa Excelência está fazendo uma besteira no caso da FUNAI. Porque Sérgio Moro não quer a FUNAI. Aliás, a fala dele deixa claro isso. Ele diz, Sérgio Moro está sobrecarregado. Quem disse para o Bolsonaro que está sobrecarregado foi o próprio Sérgio Moro. Só que essa questão já caiu no colo do Sérgio Moro, queira ele ou não. Vamos lá, vamos para a segunda questão aí. Agora sim. Reinaldo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirma que o destino da FUNAI ainda está indefinido, mas que pode ser que até que fique sob responsabilidade dele. Na terça, Bolsonaro disse que a Fundação Nacional do Índio iria para algum lugar e que achava que não seria para o Ministério da Agricultura. A FUNAI está vinculada à Justiça... Só um minuto, Moiara. Não seria para o Ministério da Agricultura, porque ele próprio havia dito que poderia ir para a agricultura. O Onix também. Sim. Né? Então, ele achava que não... Aliás, a FUNAI está vinculada à Justiça há mais de 30 anos. O presidente eleito havia mencionado a possibilidade de que o destino fosse o Ministério da Cidadania, que vai cuidar das ações sociais no próximo governo. Lembrando mais uma vez que o Reinaldo já falou, né, que o Moro não quer a fundação sob a responsabilidade dele. Ele não quer... E olha aqui, o Estatuto do Índio... Prestem atenção, o Estatuto do Índio... Se não me engano, é de 1967. Dá uma olhada aí para mim, por favor. Acho que é de 1967. O Estatuto do Índio... 73. 73 foi uma atualização. Dá uma olhada se não foi. Eu acho que foi. O Estatuto do Índio... A origem dele é 67, tem essa atualização em 73. E desde esse período está... sob a órbita, sob a égide do Ministério da Justiça. Aliás, fica preso à presidência da República, a estrutura do Ministério da Justiça, desde que os militares se interessaram por isso. Né? O Marechal Rondon, um dos grandes que se interessaram por isso, era um projeto militar. Essa história do protecionismo indígena não é um projeto de esquerda. Nunca foi. É um projeto militar. Por quê? Porque as terras, boa parte dos índios estão assentados sobre reservas minerais. Por exemplo, há a questão da biodiversidade. Será que os índios, porque você não tem meia autonomia para índios, você tem autonomia inteira. Ou você dá autonomia ou não dá. Ou ele tem uma tutela ou não tem. Hoje tem. Quem não quer entregar definitivamente a terra aos índios e que eles façam o que bem entender são os militares. Aliás, e aí vem a fala do Bolsonaro, que é uma fala ligeira, na linha assim, mas o que querem os índios? Né? Que é essa primeira fala que a gente começou a colocar, eu vou botar inteira agora. O Bolsonaro voltou a essa questão, aliás, ele já tinha dito isso.
E voltou de novo com essa história, com a mesma imagem do Jardim Zoológico. Não, e que fique claro, insisto, ele não está comparando o índio com bicho, não é isso. Ele está dizendo que os que defendem reserva é que veem os índios como bicho de jardim zoológico. E aí ele diz, então, o que é um índio? Vamos lá. Segundo ele, o índio quer isso aí, ó. O índio quer energia elétrica, quer médico, quer dentista, quer internet, quer jogar um futebol. Ele quer aquilo que nós queremos. Agora, fiz uma comparação com a Bolívia. Lá o índio é presidente. Aqui no Brasil, alguns querem que o índio continue dentro de uma reserva como se fosse um animal zoológico. E eu não quero isso. Eu quero tratar o índio como um ser humano, como um cidadão. Bom, vamos lá. Eu vou perguntar... eu vou botar de novo a frase, vou perguntar para o Fábio, fazer algumas perguntas para o Fábio França, que está aqui. Vamos lá. Não sei se vai dar para interromper a cada coisa que ele disse que o índio quer. Dá. Então vamos lá. O índio quer energia elétrica. Para. Fábio França, você quer energia elétrica? Claro. Quer médico, quer Médico, lógico. Dentista? Também. Vai. dentista, quer internet, Quer internet, Fábio? Usando agora, inclusive. Quer internet, não. jogar um futebol. Quer jogar futebol? Sempre. Sempre. Ele quer aquilo que nós queremos. Para. Fábio França, você é um índio. É o índio, da tribo França. Olha lá, olha o índio. Quando a gente tiver close aqui, close no índio, no silvícola Fábio França. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque todos nós queremos isso que o Bolsonaro diz que o índio quer. Isso é o que o conjunto dos brasileiros quer. Quer e não tem. E não tem. No momento, inclusive, há muitos brasileiros sem médicos. Né? Em razão de uma inabilidade dele. Alguns índios querem realmente se aculturar e, na verdade, estão semi-aculturados, o que é péssimo. Porque o índio tem contato com os brancos, tem contato com os brancos, é a civilização, a chamada civilização branca. Os índios têm contato com a nossa civilização, com a economia de mercado e se aproveitam mal daquilo. São subnutridos, agricultura precária, não tem emprego, vejam o desastre que foi feito em Raposa Serra do Sol. E essa crítica, ó, eu conheço, decore salteado. Eu sei números de Raposa Serra do Sol que o Bolsonaro não sabe. Por exemplo, a pergunta agora, Bolsonaro, que área os arrozeiros ocupavam em Raposa Serra do Sol? Você não sabe, eu sei, 0,7%. Bolsonaro, que grupo que quis tirar os não índios de lá? Os ligados aos CIMI, os índios católicos. E aqueles ligados aos índios protestantes? Não, eles não queriam. Mas índio católico e índio protestante, Reinaldo, é uma aberração isso? Sim, então não é uma aberração. Significa que eles já se aculturaram. E que, portanto, não pode ser tratados como índios isolados, que não vão ter contato, isso aqui é uma burrice fazer isso. Mas existem os índios isolados, poucos, e os quase isolados. Onde o Bolsonaro não vai conseguir colocar tudo isso que ele está dizendo e fazer dali uma civilização e uma cultura agradáveis, porque simplesmente não vai funcionar. Então aí faz sentido manter a reserva, tendo uma FUNAI que vai garantir médico, que vai garantir dentista, que vai tentar evitar, por exemplo, entre os Yanomamis, tem a prática de matar criancinhas defeituosas. Como se faz isso sem mexer na cultura? É uma equação delicada. Né? Como se faz isso respeitando os direitos indígenas? Não vai ter mais tutela. Índio quer tudo que a gente quer. Bom, então a terra é deles, eles negociam como eles querem. As riquezas do subsolo são nossas, é verdade, as riquezas do subsolo são do Estado brasileiro, mas aquele que é proprietário de terra participa da negociação. Explorar a agricultura em terra indígena aí não é riqueza de subsolo. Tem um monte de empresa estrangeira interessada na biodiversidade da Amazônia. Isso é verdade, isso não é teoria paranoica da conspiração. O Bolsonaro tem de se entender, em primeiro lugar, com os militares que ele levou para o governo.
É, né? 1/3 dos ministros, de fato, da gestão mesmo, são militares. É constituída de militares. Eles aceitam esse projeto, esse plano? Isso não é coisa da esquerda. Isso não é coisa de antropólogo barbudinho que nem o Fábio França, não. Que chega essa carinha de comunista ali, o índio, não sei o quê, os direitos do índio, arco e flecha, tal. Vamos caçar o tapir. O que é tapir? Fala, Reinaldo. Daqui a pouco nós saberemos o que é um tapir. Não, vamos caçar o tapir. Não, isso é coisa de comunista, que nem o Fábio França, é antropólogo. Porque se tem barba é comunista. Claro. Né? Claro. Não, isso é coisa de militar. O lugar da FUNAI é o Ministério da Justiça. O senhor Sérgio Moro, que deixe de ser escamoso, como se dizia lá na minha rua, né? Ai, não quero. Tenha coragem de abraçar essa questão. Dá trabalho? Dá trabalho. Ele está sobrecarregado? É provável que sim. Quis ser ministro da Justiça, caçar corrupto e disse que também vai caçar bandido outro. Aí não tem tempo para índio. Porque índio é uma coisa que complica. Imagina o primeiro conflito que morre um índio, por conflito de terra, isso ganha o mundo. No dia seguinte está no Guardian. Aliás, no mesmo dia vai estar no Guardian, porque agora é internet. E o Moro não quer esse papo. O Moro não quer esse papo. Vai ter de encarar, queira ou não. Ainda que o Bolsonaro coloque no Ministério da Indústria e Comércio, não tem mais, né? Coloque realmente no Ministério da Agricultura, sempre será uma questão da justiça. Ou quando houver um conflito entre fazendeiros e índios, o ministro da Justiça vai fazer aquilo que o avestruz não faz, que é enfiar a cabeça no buraco. Ô Bolsonaro, eu não sou uma das pessoas mais intencionadas na sua gramática, ao contrário. Eu sou uma pessoa preocupada com o principal fator da balança comercial brasileira e do nosso superávit, que é o agronegócio. Né? Que já foi posto em risco com ataques à China, que já foi posto em risco com o negócio da embaixada de mudar de Tel Aviv para Jerusalém, que está sendo posto em risco com os ataques que seu filho fez ao Irã, sugerindo que o Brasil deva aderir à política americana sobre o Irã, e que agora pode de novo ser colocado em risco com uma política indigenista desastrada. Que, infelizmente, na sua fala, nem política indigenista seria, porque eles têm que botar em algum lugar. Tem que botar em algum lugar. Não é botar em algum lugar. Preciso ter mais juízo. Preciso ter mais juízo. Até porque os desafios são grandes. Ontem, o Bolsonaro se encontrou com os parlamentares para tentar passar uma mensagem. Mas isso eu vou deixar para daqui a pouco. De saída, Bolsonaro, é o seguinte: acredite, presidente eleito, todas as vezes que Vossa Excelência recuou, acertou. E sempre que avançou, além da linha, errou. Né? Aconteceu, por exemplo, com o caso do Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores e com o Ricardo Vélez Rodrigues no Ministério da Educação.
E isso quem diz não é uma pessoa nem mal intencionada, como o senhor diria, nem mal intencionada, nem bem intencionada. É um jornalista preocupado com a precisão. #ProntoFalei. O É da Coisa, na Band News FM.